Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ortopedia pediátrica. Existem muitas dúvidas sobre as particularidades do desenvolvimento ósseo e muscular infantil e também na adolescência. Por isso, nós estamos recebendo neste programa o ortopedista Dr. Rafael Medeiros. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui e poder falar, explanar um pouquinho sobre esses temas que às vezes são um pouquinho nebulosos, né, para quem não convive com isso diariamente. Doutor, explica para nós quais são as principais condições ortopédicas que normalmente são diagnosticadas em crianças. Olha, entre as principais malformações, né, quando a gente pensa em situações que afetam o pé, a gente tem o pé torto, o pezinho plano, né, a criança que anda na ponta dos pés. E muitas vezes a gente precisa também investigar outros locais como quadril, joelho, coluna. Então a gente tem condições como escolioses que a criança vai desenvolvendo ao longo do amadurecimento dela e outras com que ela nasce já, quando a gente tem alguma falha na fusão da coluna. Então tem tipos de escoliose que nem tem tipos de alterações no pé. E isso pode ou não estar relacionado a síndromes, né? Síndromes como mielomeningocele, artrogripose, que são doenças neuromusculares que vão acabar afetando as articulações como um todo, né? Então, são diversas gamas de doenças que podem envolver síndromes ou não, ou podem estar associadas apenas a malformações de articulações específicas, né? Como seria o menisco discoide, né? Ou a patela bipartida, que são alterações apenas no formato anatômico da estrutura do joelho que acaba, às vezes, tendo uma repercussão clínica nessa criança, né? Às vezes situações como estalido, como dor, como sensação de travamento, e a gente vai tendo a avaliação dessa criança e através disso chega nos diagnósticos e delimita os tratamentos, né? Quando diagnosticadas precocemente, né, ainda na infância, essas malformações tem mais sucesso, né? É possível corrigir com mais facilidade? Ah, com certeza, né? A maior parte das malformações e das doenças de caráter de ortopedia pediátrica, elas têm uma linha de tratamento muito bem definida de acordo com a idade da criança, né? Então, doenças como a displasia do quadril, é essencial a gente ter um diagnóstico antes dos 6 meses de idade. O pezinho torto, né, que é a criança que nasce com os pezinhos para dentro, também é essencial começar o gessinho antes dos 9 meses de idade. Então tem algumas doenças que a gente faz esse tratamento precoce e para isso a gente tem que ter um diagnóstico clínico e ortopédico adequado, porque também a criança ter essa doença relacionada a um diagnóstico clínico ou sindrômico vai estar impactando no tratamento também. O senhor citou entre essas malformações a questão do pé plano, né? A gente costuma popularmente chamar também de pé chato, seria isso, né, doutor? O que é isso, né? E quais ele apresenta sintomas ou é apenas ali dá para ver visualmente mesmo? Olha, o pé plano ele está mais relacionado ao formato do pé da pessoa, né? Ele é algo que considerado uma variação do que é normal. Então, o que é o normal? O istmo do pé ser menor do que o antepé. Então, a pessoa que tem o istmo, que é o meio do pé aumentado, que ele coloca muito do pé no chão, né? Ele acaba sendo considerado pé plano. Então, o contrário também é válido. A pessoa que tem pouco dessa parte do médio pé apoiada é um pezinho cavo, né? O pezinho cavo tende a torcer mais. Agora o pé plano ele gasta mais energia para sair do solo, dependendo da gravidade dele ele causa mais impacto nas articulações, ele pode levar a dor. Muitas vezes quando é o pezinho plano flexível, a gente acaba fazendo um acompanhamento para ver se ele se torna doloroso ao longo do desenvolvimento da criança. Normalmente a intervenção médica ela só vem quando há essa questão da dor ou vocês também
fazem uma avaliação do quanto aquilo ali está impactando a qualidade de vida da criança, normalmente? A avaliação clínica ela tem que ser bem cuidadosa, né? Porque tem outras patologias do pé que podem levar à dor. Então, osteocondrites, né? Que é quando inflama a placa de crescimento da criança, né? É bem comum em crianças no desenvolvimento, porque o impacto repetitivo naquela zona imatura de crescimento pode levar a essas doenças que são as osteocondrites. Você também tem doenças como navicular acessória, né? Que são outras malformações do pé, barra óssea. Então, o diagnóstico do pé plano ele tem que ser avaliado como um todo e para a gente poder definir se a dor é realmente do pé plano, né? E aí, através disso, a gente traça a linha de tratamento. Mas quando ele se torna um pé plano grave, doloroso, muitas vezes a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico, sim. O uso de palmilhas, ele é sempre indicado para as crianças com o pé plano, doutor? Por quê? Olha, eu na minha prática clínica raramente eu indico. O intuito da palmilha é proteger aquele pé, né, que a gente considera de moderado a grave, e está fazendo um tratamento de acompanhamento, né? Agora ele não vai, né, alterar o formato do pé. O formato do pé da criança é aquele, né? É um pezinho mais plano, um pezinho mais chato. Muitas vezes a criança vai correr, se desenvolver, praticar esporte em alto rendimento, né? Chegar num nível alto competitivo e não vai ter alterações nenhumas. Às vezes isso pode acarretar um pouco de dor no pé, né? Então isso vai depender de cada paciente e para isso que a gente tem que ter avaliação. Mas a palmilha ajuda sim, né, a melhorar o impacto do pé no solo, porém ela não vai mexer no arco do pezinho da criança. O senhor falou da questão que precisa ser avaliado se o pé plano tem outras condições envolvendo ali, né, as dores, quando há dores. Existem exames que ajudam também no diagnóstico, tanto do pé plano, ou o pé plano é apenas avaliação clínica, essas outras condições, como funciona? Olha, cada articulação vai ter suas peculiaridades e suas indicações de exame, né? Num caso de pé torto, por exemplo, a gente não precisa de exames, né? O diagnóstico é clínico. Agora, no pé plano, a gente precisa, além da avaliação clínica, dos pontos de dor, né? A gente também precisa do raio-x, que aí a gente consegue identificar situações como coalizão tarsal, que é quando os ossinhos do pé estão unidos, né? Então, às vezes, aquele pé ele tem um formato diferente, porque houve uma união dos ossos do pé. Então a gente consegue muitas vezes ter esse diagnóstico através de um raio-x simples. Em casos mais complexos em que não conseguimos firmar isso, aí pode ser solicitar uma tomografia ou uma ressonância, mas muitas vezes o diagnóstico já vem com o raio-x e a avaliação clínica. Doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, existem muitas crianças que têm, né, desde que começam a andar, o costume de andar na ponta dos pés. Isso é normal? Até que idade pode ser considerado normal? Olha, o andar na ponta dos pés, ele não é uma doença propriamente dita, e sim um sintoma, né? Então ele pode ser um indicativo de outras doenças, como doenças neuromusculares, né? A gente sabe também que tem alta associação com o autismo, né? Mas também ele é encontrado em crianças que têm o hábito de andar na ponta do pé. Então já teve paciente meu que veio com essa condição de caminhar na ponta do pé e perdeu a capacidade de andar com o pezinho plantígrado porque ele era o mais baixinho da turma e sofria um bullying relacionado à altura, onde ele se viu numa situação que ele se forçava a andar na ponta do pé para parecer mais alto. E aí isso foi encurtando o tendão cronicamente, mas a gente vê que tem muita associação a doenças neuromusculares, né? Como distrofias musculares, paralisia cerebral, a própria mielomeningocele, entre outros. Uhum. E aí é sempre importante uma avaliação multidisciplinar nesses casos, quando envolve a criança andando na ponta dos pés? Ah, sim. A parte da ortopedia pediátrica a gente já considera um pouquinho mais complexo, né? Porque também tem esse caráter emocional, psicológico envolvido na criança, né? Então a gente precisa ter toda essa história do desenvolvimento, a história do parto, né? Tudo isso vai falar se essa criança está se desenvolvendo bem, se ela conseguiu firmar o pescocinho na idade certa,
se ela conseguiu começar a engatinhar, firmar para os primeiros passos e entre outras coisas, como a fala, né? Todo esse desenvolvimento dela tem que ser bem definido para a gente poder traçar a melhor linha de tratamento. O senhor trouxe outras doenças também que podem estar relacionadas à questão ortopédica, ao desenvolvimento ósseo-muscular das crianças. Agora falando das doenças congênitas, quais que são dessas que o senhor trouxe para a gente, né? Olha, entre as doenças congênitas, tem algumas que a gente já consegue definir assim com a parte clínica, né? Entre ela o pé torto, a polidactilia, que é quando a criança nasce com muitos dedos, ou quando nasce com os dedinhos grudados, né? Que é a sindactilia. Então, tem algumas alterações na mão, né? Como o dedo em gatilho, onde a criança já nasce com o dedinho fixo. Essas alterações a gente consegue ver de forma clínica, né? Normalmente com extremidades. Agora, alterações como displasia do quadril, escoliose, acabam vindo mais com o desenvolvimento. E aí precisa de uma avaliação clínica do especialista precoce, quando constatada alguma alteração, para você poder tratar cedo. Porque são doenças que você acaba não conseguindo reparar tanto, né? É importante que os pais procurem um especialista desde pequeno para verificar se há alguma má formação nessa questão do desenvolvimento ósseo e muscular? Olha, de forma geral, né, a gente procura estimular ao máximo as crianças, tanto na parte acadêmica quanto na parte esportiva. E uma vez que ela está apresentando alguma alteração, aí acaba sendo encaminhado para a gente da ortopedia tanto geral quanto pediátrica, né? Então, muitas vezes não precisa passar com o ortopedista pediátrico para ter os diagnósticos, né? Mas muitas vezes o tratamento precisa ser com um ortopedista pediátrico. Então o segmento acaba sendo feito pelo próprio clínico geral ou pediatra da criança, né? Que são pessoas que estão ali no cotidiano, vão acompanhando o desenvolvimento dessa criança, e uma vez que eles constatarem qualquer problema, ou os próprios pais, né, constatarem alguma dificuldade daquela criança de realizar alguma tarefa, aí vai passar por uma avaliação para a gente poder definir o que é normal e o que não é normal, né? O senhor citou durante a nossa entrevista também a displasia do desenvolvimento de quadril. O que é isso, doutor? A displasia do desenvolvimento de quadril é quando o quadril, né, a articulação do fêmur com o acetábulo, que é o ossinho da pelve, ele não nasce ou ele não desenvolve dentro da cavidade acetabular, o que leva à não formação daquele espaço para a cabeça do fêmur encaixar. Então, com o tempo, né, a criança vai andando e as forças que atuam naquele quadril faz com que ele saia do lugar. Uhum. E qual que é a importância do diagnóstico precoce nesse caso? Esse caso em especial, né, é uma das principais doenças da ortopedia pediátrica, porque vai acabar impactando em toda a vida da criança, desde a parte de estética postural para andar até a parte funcional de correr. Então, o diagnóstico precoce vai estar envolvendo a gente a tratar de forma precoce. Então, aquele quadril vai começar a ser encaixado, né, através dos métodos de tratamento que a gente tem, que seria o suspensório Pavlik, o gesso pélvico podálico, né? Quando a gente começa a encaixar esse quadril desde cedo, e mesmo assim ele está persistindo de sair, já vai ser uma doença mais leve do que um quadril que nunca teve encaixado. Então, as doenças, né, elas vão aparecendo num espectro mais leve e aí ficam mais fáceis de tratar e aumentam a taxa de sucesso, porque é uma doença difícil. A partir de quanto tempo mesmo, assim, quantos anos, né, a criança começa a apresentar sintomas da displasia do desenvolvimento de quadril? Olha, a displasia, né, ela pode ser um achado precoce ou ao longo dos primeiros 6 meses. Então ela vai vir com estalidos durante a troca de fraldas da criança, né, instabilidade naquele quadril, então você vai sentir literalmente um clequezinho na hora de trocar a fralda, na hora que você for fazer movimentos de abdução, né. Então na hora que você for manipular a criança, você vai sentir aquela luxação ou subluxação. Então tem que passar com o pediatra ou com o especialista ortopédico para a gente poder avaliar clinicamente o quadril. Muitas vezes os exames são muito importantes, a gente tem uma rotina de pedir os exames de forma precoce, mas se o quadril que está instável a gente já trata precocemente, porque sabe que vai impactar muito bem. Quais exames costumam ser solicitados nesses casos?
Olha, como o desenvolvimento ósseo da criança ele ainda não é adequado para aquela idade, né? A gente não consegue ver toda a parte óssea, a gente pede o ultrassom, que é o ultrassom especial, que é o ultrassom pelo método Graf, né? Então é o ultrassom para a gente poder medir as angulações do teto do quadril da criança. Então tem a parte clínica, que é considerada mais importante, e junto dela vem também o diagnóstico por imagem, que é através do ultrassom. A partir de 4 a 6 meses de idade, né, a gente já começa a ter uma melhor visualização das estruturas ósseas. Então a gente consegue pedir um raio-x caso tenha dificuldade para fazer o ultrassom. Tá certo. Nós estamos conversando sobre ortopedia pediátrica e o desenvolvimento ósseo-muscular, né, em crianças e também em adolescentes. E daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. Rafael Medeiros sobre esse assunto. Não saia daí, a gente volta já.